Pessoal, tudo bem com vocês? Desejo que sim. Nilda Medeiros, terapeuta holística. Mais um trabalho para entregar para vocês. Conforme eu disse no encontro passado, em que eu falei dos corpos sutis, terminando aquela série de chakra, aura, definição de radiestesia terapêutica e corpos sutis, né? Então eu disse que hoje eu traria um conteúdo que não é muito leve, mas muito necessário. E que, se possível, você até possa assistir com as suas filhas, principalmente se for criança, tá? Conforme o título, né? O perigo oculto que embeleza também envenena. Então eu vou falar precisamente das maquiagens, dos produtos de higiene pessoal e um pouquinho até de produtos de limpeza, ok? Então vamos lá. Eu estive passeando por várias lives. A que eu achei mais interessante foi essa que eu estou trazendo para vocês aqui, que eu vi no canal do Fernando Betete, um jornalista bastante sério, e ele estava entrevistando a doutora Elisete Keffer, né? Então ela fala das substâncias químicas que a gente absorve em um banho. Então vamos lá, pessoal. Muito importante. Se você depois quiser, você pode voltar à live, né, e pegar os conceitos, as anotações para você colocar no seu dia a dia, tá bom? Bom, pesquisa, né? A doutora Elisete Keffer, ela diz que em pesquisas recentes, da década de 80 para cá, aumentou mais de 500% o número de produtos cosméticos em uso. E basta você olhar lá no seu banheiro, né? Se é que você tem uma penteadeira, alguma coisa onde você guarda lá os seus produtos, para você fazer uma análise desse aumento, ok? E aumentou também não só o número de produtos, mas também aumentou também vertiginosamente as faixas etárias, né? Hoje nós temos crianças que brincam com maquiagem. Eu, como diretora de escola, e a escola é de anos iniciais, crianças de 6 a 10 anos, né? E eu vejo todos os dias, né, as maquiagens, né? E até de levar para a escola e a gente ter que tirar para não atrapalhar as aulas. Também tenho uma sobrinha, Gracinha, e eu não uso maquiagem, nunca usei, mas ela vinha aqui em casa, ela até me deu um batom uma vez, né? E a minha cabeleireira também me deu um estojinho de maquiagem, porque eu não uso maquiagem. Perdão, não uso não por conta desses conceitos, porque eu nem conhecia. Eu tive acesso a esse conhecimento faz há uns 6 meses, né? Nunca usei porque não me sinto bem usando maquiagem, ok? Então também a minha sobrinha ela tem uma infinidade de maquiagem, ela brinca com maquiagem, né? E vamos pensar também que a doutora, ela traz também a questão, a doutora Elisete, ela traz também a questão que as pessoas usavam só para ir num evento. Hoje elas usam diariamente, né? Então, obviamente, isso tudo reverbera, né, na nossa qualidade de vida, né? E aí a doutora Elisete, ela lembra que a medicina Ayurveda e a medicina chinesa colocam que nós só devíamos passar na pele aquilo que a gente come, porque o pulmão sofre quando absorve um spray de cabelo, por exemplo, né? Porque ele absorve em cerca de 100 metros quadrados de uso no corpo e no couro cabeludo. Veja bem isso, né?
Mas sigamos. E a doutora fala, né? Às vezes a gente se preocupa com o que come e não com o que usa, né? Eu tenho muita preocupação com o que como, né? E não me ligava muito com essa questão do que uso. Agora, né? De posse desse conhecimento é óbvio, né? Então, se a gente pensa que a gente tem cloro, a gente tem flúor, a gente tem arsênico, a gente tem chumbo, a gente tem mercúrio, todas essas coisas nos cosméticos, nos produtos de higiene pessoal e mais ainda nos produtos de limpeza, né? Eu, por exemplo, vou até socializar com vocês. Eu, quando sofria de fibromialgia, eu tomava 2 medicações, Velige e uma outra que ela era feita em farmácia homeopática. E, de repente, começa uma alergia, aí vou no médico, vou no outro. Aí, um médico tira umas substâncias dessa medicação que era manipulada, que ia acabar a alergia. Não acabou. Depois eu passei a me tratar com um médico aqui de Araraquara, e ele tirou completamente essa medicação manipulada. Mas a alergia também nunca passou. Aí eu passei a utilizar com frequência, né, Fernegan. Aí deu um sono, tá. Comi as questões de problema para dormir, então veio e somou e ficou tudo muito bem e eu fiquei, né, tomando. Né. Mas veja bem que com o tempo, mesmo tomando o Fernegan, eu passei a observar que era eu acabar de tomar banho, a coceira no braço era uma coisa fora do comum. Né? Né? Bom, aí com esses estudos todos, eu assisti uma live de uma pessoa que trouxe a questão dos sabões, dos amaciantes, dos detergentes. Nossa, aquilo foi, né, decisivo para mim. E meu filho que lava roupa aqui em casa, eu pedi para ele, por favor, não coloque mais, né, você usa só o sabão de coco e não põe mais amaciante. Mas não, eu tô achando que, né, que são esses produtos. E foi isso mesmo. Só que ainda continuou a questão, né, no braço, porque ele estava usando ainda com as minhas toalhas, minhas roupas de banho e de cama. Foi ele tirar, acabou. Então veja como é importante nós observarmos, né, a nossa vida, os nossos hábitos, para gente se cuidar da gente, cuidar de quem a gente ama. Né? Então, tá aí. Mas hoje eu não vou falar muito dessa questão dos produtos de limpeza, eu posso fazer uma live depois só com eles. Vamos falar dos cosméticos e desses produtos de higiene pessoal. Então, até a doutora fala que antigamente as alergias por cosmético eram com pessoas para mais de 30 anos e hoje crianças já apresentam a toxicidade por cosméticos. É lógico, elas estão brincando com cosméticos, né? E ela pode contaminar por quase 500 substâncias químicas por banho. Já pensou? Né? Então ela coloca, a população não sabe destas substâncias. Não sabe porque não lê rótulo. Né? E quando lemos também, dependendo do tamanho, é para a gente não saber. Então, vamos acordar, né? Então, uma observação muito séria que ela faz, criança não deve usar produto de adulto. E essa responsabilidade é dos pais. Né? Porque no nosso tubo neural, diz o quê? Que a pele é o esgoto do cérebro. Tudo que passa na pele pode chegar ao sistema nervoso central, gerando uma neurotoxicidade e passa direto para os órgãos, porque não vai passar pelo fígado, né, por exemplo, como acontece com a alimentação, vai direto ao órgão.
né? E isso pode gerar atraso ou precocidade menstrual, né? Veja bem, vou voltar com o exemplo das crianças lá da escola em que eu sou diretor, né? As crianças, nós observamos o governo anterior do estado de São Paulo, ele criou um projeto de cantinho íntimo, né? Então, como a minha escola é de anos iniciais, a gente achou que nem fosse utilizar muito, né? Tudo bonitinho, no lugar onde se coloca absorvente, né? E não é que usa. E as meninas de 4º ano, que tem 9, porque 6 no primeiro, 7 no segundo, 8 no terceiro, 9 no 4º ano. Está aí, né? A precocidade menstrual. Estava conversando com o pessoal que trabalha comigo, nossa, como a coisa mudou, né? Eu menstruei com 13 anos. E também essa questão, ela gera a síndrome do pânico, que, né? Eu tenho uma mãe lá que está ficando lá na escola todo dia porque o menininho dela tem a síndrome do pânico. De repente, tem a ver com o que ele usa de um shampoo, de alguma coisa que está aí, né? Precisa ver, tem que investigar. Não pode só terceirizar para deixar para o médico, né? Você também deve investigar, né? Então, por que acontece isso? A doutora fala, né? Porque o corpo ele fica se defendendo das toxinas e aí ele gera outros distúrbios. Porque o nosso corpo ele se defende o tempo todo daquilo que é estranho para ele. Então, tudo que não devia estar em nosso corpo, como petrolato, microplástico, pesticida, agrotóxico, tinta, metal, corante, todas essas substâncias, elas diminuem nossa imunidade e ainda pode atrapalhar os hormônios, as vitaminas, os minerais, que são os famosos disruptores. Atrapalhar, né? Como é que essas vitaminas, esses hormônios se processam no organismo, né? Então a doutora diz, o nosso corpo ele tenta se defender de tudo que é estranho a ele, o tempo todo. Quando a pessoa faz uso de cosmético em demasia, a primeira fase é sentir cansaço. Aí ela toma banho para revigorar e, ao contrário, sente cansaço e precisa dormir, porque o corpo fica defendendo do que recebeu. E se continuar utilizando tais produtos de cosmético, de higiene e de limpeza, sem perceber que está fazendo mal, vai ocorrer a segunda fase. Mas eu vou parar um pouquinho aqui na primeira fase para falar que a minha cabeleireira, por exemplo, se você vir a live depois, Sônia, um abraço. Ela está passando por umas questões com a saúde dela, tanto física quanto emocional. E hoje eu falei com ela por áudio, falando que eu montei, né, um tratamento para ela com os gráficos da radiônica. Como vocês sabem, né, eu opero essa terapêutica, a radiestesia terapêutica. E aí ela disse que ela está sentindo muito cansaço, né, muita sonolência. E aí eu falei, bom, olha, de repente é a catarse que você está sofrendo por conta que eu montei todo o tratamento para você agora, né? E não quis adiantar, mas ela é cabeleireira, ela lida com essas questões, né, o tempo todo. Vai saber se esse cansaço não está vindo daí, essa sonolência também, né? Mas isso é algo para eu falar com ela depois. Então, é isso. A primeira fase é sentir cansaço, né? Você toma banho para ficar animado e você vai querer dormir. E se você continuar utilizando sem investigar o que é que está trazendo isso, vai ocorrer a segunda fase, que são as inflamações. E acontece dermatite, rinite, sinusite, né? É a resposta do corpo para eliminar tais toxinas, né? O corpo está mostrando para você que não tá legal, o seu organismo não está bem. Então, ele responde com essa dermatite, a rinite, sinusite, né? Porque ele precisa eliminar essas toxinas. E aí vem a terceira fase, que começa a ter impregnação, né?
E essa impregnação estão cravinhos, né? Acnes, doenças de depósito, doenças de acúmulo como dermatite, seborreia, seborríase, psoríase. Pode haver até aumento de peso. Depois, alterações orgânicas, alterações de absorções de vitamina, né? Eu tenho uma questão seríssima com a questão de vitamina, eu tenho que tomar para repor por questões de não comer carne, né? Imagina outras pessoas, e aí já ainda não cuidando dessas questões que eu estou trazendo aqui, vai complicar mais ainda com a absorção da vitamina. A pessoa suplementa, né? Mas esses níveis eles continuam baixos, porque o suplemento não vai, né, causar efeito. Também, todas essas coisas aí que já foram ditas, ela pode ocorrer, causar uma puberdade precoce também, né? E lá na frente, as doenças autoimunes, que levam anos para chegar aí, mas chega. Atenção às reações. Eu até faço outra parêntese aqui, eu tenho uma irmã mais nova que eu, que nunca fumou, nunca tomou nada de bebida alcoólica, e de repente apareceu com uma autoimune. E ela é cabeleireira também, né? Cuidado. Então a gente precisa ter atenção às reações, né? Todos os cosméticos, quando eles funcionam como disruptores, diz a doutora, tipo assim, um chiclete no buraco da fechadura, né? Disruptor, ele tapa, né? Toda a movimentação sanguínea. Então, ele funciona tipo um chiclete no buraco da fechadura, ela fala, né? Ele tem um efeito xenoestrógeno. Efeito xenoestrógeno, que, segundo ela, é aquilo que imita o estrógeno. E isso no menino pode trazer acne, oleosidade, queda de cabelo, ginecomastia, micropênis, que eu não vi falar só numa vez, mas em outras lives também, gordura visceral, aumento de gordura no fígado, e na mulher, a síndrome do ovário policístico, alopecia, padrão androgenética, acne, oleosidade, queda de cabelo também, puberdade precoce, né? Hipermenorreia, aumento do fluxo menstrual, endometriose, miomatose e a temida infertilidade. Muita coisa, né? Então, o primeiro ponto é a toxicidade do alumínio, né? Porque desodorante, né, tem alumínio. Creme dental tem alumínio. Mas vamos lá. O primeiro ponto é a toxicidade do alumínio, que é o principal conservante dos cosméticos, né? O alumínio. Ele aumenta a viscosidade, né? Aí depois tem aquele elemento perolado que tem nos cosméticos e ele é neurotóxico. Também cardiotóxico. Ele impede que o neurônio mande informações para os órgãos e lá na frente vai acontecer a demência, Alzheimer, Parkinson, obstrução crônica das glândulas sudorípedas, sebáceas, aumenta o risco de câncer de mama e traz perigo para gestantes. Olha lá, meus amores, se você está gestante. Porque a quantidade de carga tóxica para o adulto pode até ser pequena, mas para o bebê é danoso, fatal, né? E, mediante tudo que nós passamos com os nossas crianças com autismo, com TDAH, né? Cuidado, hein? Cientificamente falando, diz a doutora, as 3 glândulas mais afetadas por metais tóxicos nos cosméticos tireoide, pâncreas, adrenais, suprarrenais. Ok? E eu vou falar
dos vilhões numa ordem. Veja bem. A doutora fala que os vilões, nesta ordem, o primeiro vilão é o cloro, que ele é tireotóxico, porque é da família 7A. Isso é importante para ela, para mim eu não sei, mas eu estou trazendo o que eu peguei na live. Então, o cloro, o flúor, né? O iodo. Então, ele vai competir com o iodo, T4 e T3, que são produtos clarificados, com aquele branco, né? Tipo um shampoo muito branco, aquela pasta de dente muito branca, sabonete muito branco, obviamente, né? Ele recebeu aí o cloro, né? Ele pode ter sido clarificado e pode conter cloro. E o cloro, a hora que você está inalando esse produto durante um banho, né? Porque o cloro ele evapora, ele é volátil, ele pode gerar tireotoxicidade. A gente já tem o cloro na água, né? Eu não, porque eu tenho a minha garrafa aqui, que eu já mostrei para vocês uma outra vez, né? Ou tomo minha água hidrogenada, eu cuido, né, da minha saúde. Então, o cloro aqui não, tá? Aí as pessoas já, né, tomam água com cloro, água tratada na cidade, né? E depois ela traz que o segundo vilão colocado é o flúor. O excesso de flúor de alguns cosméticos, pasta de dente, também pode gerar toxicidade. O terceiro é o arsênico, que gera viscosidade. Eu já falei do arsênico para conservar arroz, hein? Lembra? Então, ela fala assim, o terceiro é o arsênico que gera viscosidade, e esse ele é tirado da casca do bagaço de frutas cruas, que são vendidos para a indústria de cosméticos e farmacêutica. E aí ele dá a textura viscosa, textura gostosa, né? E essa textura, ela está em tudo que é hidratante. Tem que hidratar a pele para não envelhecer, para não ressecar. Tá aí, né? Tem que ler o rótulo desse hidratante, ver o que é, né? Eu, por exemplo, meu filho compra os meus shampoos. Estou usando um shampoo que eu não vou lembrar o nome, mas ele é totalmente escuro, não é branco. Então, desde a coloração e ler o rótulo. Ela diz que o arsênio e o alumínio, eles absorvem água. E aí dá a sensação de pele úmida, hidratada, né? Macia. Pode conter arsênico e alumínio, que são absorvidos através da pele. E o principal órgão sobrecarregado com isso é o pâncreas. Olha aí. Né? Ele entope os receptores, células, e pode gerar resistência também à insulina, lá para quem, né? O pré-diabetes também, causar pré-diabetes. E o quarto e quinto vilão são colocados, que a doutora traz, são os pigmentos. Os pigmentos, que tem chumbo e mercúrio. Geralmente, os pigmentos mais avermelhados e alaranjados, eles podem conter chumbo, mercúrio e afetar as glândulas adrenais. E causa alteração de cortisol, diminuição, adrenalina, noradrenalina, alterações neurocognitivas. Olha lá, nossas crianças, né? Elegíveis à educação especial, né? Essas mães gestantes, cuidado. Inchaço, retenção de líquido. E é isso. O perigo oculto que embeleza também envenena, ok? E ela ainda traz a questão, né, que o batom,
né? Perigoso porque está na boca, né? Uma mulher que usa batom assim diariamente, ela usa cerca de 2 quilos ao longo da vida. E os metais pesados é recolhido pelo fígado. Então veja bem, e o batom é algo que ele não fixa se ele não tiver chumbo, não tiver o pigmento, se não tiver cádmio. Então, escolher o batom, ver se tem ressonância com a pessoa. Radiestesia dá para fazer isso. Escolher o batom com certificação natural. Tem, digita lá no Google, onde comprar batom 100% natural, por exemplo, você vai encontrar. E eu já encontrei. Embora eu não use, mas eu estava procurando. Ou também você pode procurar por batom com pigmentos minerais, né? Que não tenha brilho, glitter, que é plástico, né? O glitter é plástico. E sempre que for comer também, a doutora fala, né? Remover sempre que for comer algo, né? As pessoas não têm esse hábito, né? E depois você volta lá o batom, mas remova quando você for comer. E não usar na criança, né? E pode pedir também para manipular linha de produto com ozônio, como eu falei da minha água, tá? Você está livre de todo esse arsenal de coisas terríveis aí. Como proteger? Conhecendo esses fatores, atentar para ler rótulos, perceber como seu corpo reage depois de utilizar determinados cosméticos, né? Atentar para o perigo de produtos nas gôndolas de supermercado e principalmente compra online também. Assim, sites internacionais sem liberação para o Brasil, né? Precinho melhor. E às vezes pode até nem passar pela Anvisa, registro que nos protege. Também, né? Eliminar aos poucos o uso de produtos que envenenam a sua saúde física e emocional. E utilizar produtos à base de vegetais 100% natural. Tanto maquiagem como desodorante, hidratante, creme dental. Eu vou até deixar um endereço de uma pessoa que está produzindo esse tipo de produto, mas tem muito. Eu vou deixar o dele porque o meu próximo encontro eu vou falar da zeólita e ele é o produtor da zeólita. Eu até comprei para dar de presente para as pessoas agora de Natal desodorante, né, da empresa dele, né? Desodorante 100% natural, né? Eu vou deixar o endereço tanto da live da médica, da qual eu tirei esses conhecimentos que eu estou trazendo para vocês, e também o endereço da loja do Thomas Zen, né, que é Zen Cosméticos. Então é isso, escolher um batom, ver se tem ressonância com a pessoa, né? Acho que é mais ou menos isso mesmo que eu tinha para trazer, né? E pensar que a gente joga um balde de toxina no nosso corpo, aí depois a gente fica tentando adivinhar onde é que ela parou. Daí, né, as doenças chegando a galope, muita doença, né? Muita gente adoecendo de um monte de coisa, porque tudo está interligado. O que nós comemos e o que nós usamos, tudo está interligado, né? Então, olha, beleza, perfume, sensação de maciez, de frescor, né? E pensar no poder de influência nas mídias e nas redes sociais que isso tem, né? É muito, mas é muito, por demais explorado. E quanto mais a mídia e a propaganda chega aos seus olhos, mais você quer usar. Então, mais um motivo para você olhar o que é que você também está passando na sua pele, o que é que você está usando, ok? Então, você consegue encontrar creme dental, você consegue encontrar batom,
desodorante, hidratante, shampoos, tudo natural. Tudo. Dá trabalho? Dá um pouquinho mais de trabalho, porque está lotado de tudo aquilo que causa problema, né? Nas lojas, nos supermercados. Então você vai precisar ser mais seletivo, se é que você quer cuidar de você e cuidar da sua criança, tá bom? Como eu sempre digo, sempre trazendo contribuição para você, tá? Por isso, compartilha a live, né? Toca lá o sininho para você receber todas as minhas publicações, né? E vamos ao nosso mantra? Antes do mantra, próximo encontro eu vou trazer a zeólita. E assim, eu trouxe esse assunto que é pesado, eu vou trazer a zeólita que resolve muito desse assunto que eu trouxe aqui, tá bom? Nosso mantra? Vamos lá? Que o universo nos traga tudo que já está preparado para nós, abundância, né? Paz, saúde, dinheiro, oportunidades, né? Traga tudo que já está disponível para nós, ok? Até o próximo encontro.